Olá, você que acompanha o Jornal de Pomerode, nós estamos aqui no estúdio da TV JP com a presença do prefeito e vice-eleitos Rafael Hampton e Daniel Birger, que vão falar um pouquinho sobre esse processo de transição. Dia 1º de janeiro vocês assumem de fato a prefeitura de Pomerode, mas vamos falar um pouquinho desse processo hoje. Então, bem-vindos, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Olá pessoal, tudo bem? Agradecer a Tati, por nos ceder, pelo convite de estarmos aqui junto à comunidade para poder falar um pouquinho sobre todo esse processo de transição, sobre a nossa chegada aí ao governo da nossa querida cidade de Pomerode. A gente vê isso aí de forma extremamente importante, estar sempre comunicando, passando informações, sendo o mais transparente possível. Daniel? Obrigado, Tati, pela abertura do espaço, a toda a equipe da TV JP, a gente poder falar um pouquinho do trabalho que já começou. Então vamos falar. A eleição aconteceu dia 6 de outubro, vocês foram eleitos. O que vocês estão fazendo desde essa data até agora? Bom, finalizadas as comemorações do dia 6, que foram bastante intensas, muitas pessoas se juntaram a nós, a grande carreata, mas então logo em seguida, dia 7, nós iniciamos com muito trabalho, fizemos todo um processo de seleção, de receber currículos das pessoas para as mais diversas secretarias, para segundo escalão, para terceiro escalão. Em resumo, a gente não parou, a gente foi a Florianópolis, a gente visitou deputados, a gente recebeu deputados, inclusive lá em casa, a gente estreitou o máximo possível a relação com a Assembleia Legislativa, com outras lideranças também, tudo já visando o início do nosso trabalho em 2025, A gente sabe da arrecadação que a cidade tem, mas também sabe que existe muita coisa a ser feita e para que a gente possa realmente atender e executar demandas que as pessoas tanto anseiam, a gente se colocou na estrada, a gente se colocou para buscar mais recursos via projeto. Inclusive, hoje a gente ainda tem uma reunião sobre isso, vai vir a Pomerode um deputado que certamente vai fazer um anúncio de uma obra que está muito esperada num bairro. Em resumo, a campanha foi o momento que a gente atravessou, e para aquele que imagina que o dia após ou a semana após é para curtir, para descansar, nada disso aconteceu. A gente acorda muito cedo, a gente trabalha das 7 horas da manhã até as 10 horas da noite com a nossa equipe, agora com o nosso time de secretários, o Daniel que está sempre junto também, e as pessoas podem ter certeza. A gente quer falar muito sobre isso, não só agora nessas entrevistas, mas no pós, A gente assume dia 1º de janeiro, mas quando possível estar próximo às pessoas e as pessoas conosco. A gente falou muito isso durante o período eleitoral e assim manteremos. Acho que o prefeito falou bastante, mas uma parte importante, já conversamos muito com representantes da prefeitura, pessoas que lá trabalham, concursados, que ansiavam por essa conversa inicial para saber como que seria a nossa gestão. Então também tem tomado o nosso tempo de forma muito positiva, conhecer essas pessoas, conversar com elas, saber o que cada um apresenta de trabalho lá na prefeitura. A gente falou um pouquinho da questão da escolha dos secretários, E essa escolha é fundamental para o sucesso da gestão. Como é que foi feito esse critério, essa escolha para essas secretarias? Vou começar então, depois o prefeito alonga. Trabalho incessante. O Rafael tem falado já em algumas entrevistas aí, foram mais de 400 currículos analisados. A casa dele virou praticamente uma pré-sala de governo, onde a gente foi conhecendo as pessoas que se propuseram a trabalhar conosco, e assim foram passando todos os dias, desde como já foi falado hoje, do dia 7, analisando currículos com competência, capacidade para estar no cargo, pessoas que tinham a vontade de comprar a ideia de estar junto nesse momento no novo governo que Pomerode terá. Uma consideração, Rafael? A gente está cumprindo, e assim a gente fará com todo o nosso plano de governo. Falamos bastante sobre isso nas nossas entrevistas, aqui mesmo no jornal, nos debates que aconteceram, que nós nos
cercaríamos de pessoas com capacidade técnica, pessoas que realmente possam exercer as funções e entregar de melhor forma possível o trabalho para toda a nossa cidade, para o cidadão. Como o Daniel falou, a gente recebeu mais de 400 currículos, então vocês podem imaginar a quantidade de nãos, a quantidade de expectativa que foi criada por parte dessas pessoas que enviaram. A gente é muito grato às pessoas que participaram conosco. Nós hoje temos então um banco de dados assim, de currículos que foram avaliados, que ainda estão conosco, que em algum momento podem ser, as pessoas ainda podem ser chamadas. Lógico que agora a gente fechou o primeiro escalão, né, o secretariado está definido, o segundo escalão, que é o de diretor, praticamente definido também, e o terceiro, com alguns ajustes, a gente fecha isso. Eu tenho certeza que aqui na nossa região do Vale do Itajaí, nós somos a única cidade que fez um processo assim. A gente sempre falou que nós não temos amarra com loteamento de secretarias ou rabo preso com alguém. E as pessoas, logo após as indicações, logo após a coletiva de imprensa, que o jornal também participou, viram isso. Então nós temos 5 secretários que não são de Pomerode, nós temos 4 secretários que nem filiação partidária nenhuma não tem. Até 2 deles já me perguntaram, Rafael, eu vou ter que me filiar a algum partido, ao PL ou ao Novo? Eu disse, não, pode ficar bem à vontade, não tem isso conosco. Então esses secretários não terão filiação nenhuma. Outros têm filiação em outros municípios que não nos afeta aqui. O nosso principal compromisso é realmente trazer para dentro da nossa administração pessoas que tenham compromisso, comprometimento e que entreguem resultado. E essa entrega de resultado ela não é para mim e para o Daniel. Essa entrega de resultado é para Pomerode, para quem mora em Pomerode, para que realmente Pomerode possa prosperar. E se eu fosse para fazer uma observação ainda, a única coisa que eu mudaria, ou se eu pudesse... lá na frente nós vamos ser questionados ou perguntados, inclusive outros municípios, outros prefeitos já estão perguntando. A única coisa que eu pessoalmente mudaria é a forma de receber os currículos, porque então dessa quantidade toda, certamente eu recebi a maior parte deles, o Daniel recebeu também, os nossos pessoas que estavam juntas, mas aí sempre fica aquela de dar negativa depois, né? A pessoa tem a expectativa de mas e aí, como é que ficou? Até quando vai? Eu posso ter alguma oportunidade, uma segunda entrevista? Então isso eu mudaria, eu ia dar a sugestão de centralizar isso, por exemplo, num e-mail corporativo, onde é que a nossa equipe de avaliação tivesse acesso e que se mantivesse também nesse e-mail corporativo, até para acessar de forma fácil, e nós acabamos fazendo muito disso por WhatsApp. Então isso é uma consideração que se fosse hoje um novo processo desses, eu mudaria essa forma de receber e também de dar o retorno. A gente acompanhou essa nomeação, mas nenhum deles está efetivo, nenhum deles é secretário atualmente, mas já estão participando desse processo de transição. Quantos desses secretários já estão, então, atuantes na prefeitura e estão aqui em Pomerode acompanhando as suas pastas? Olha, nesse momento falta fazer transição só de 2 pastas. Os outros secretários estão todos eles com a transição de secretário para secretário feita. Eles estão mergulhados então dentro das suas secretarias com o apoio meu e do Daniel. Eu e o Daniel, a gente tem participado. Eu acho que eu acabei não conseguindo ir em uma transição. Foi o dia que eu fui para Florianópolis, inclusive para ver a questão do centro de diagnóstico e imagem que que o Jornal de Pomerode e os outros jornais também cobriram, que eu não tive, mas as demais reuniões a gente tem participado até para ter o máximo de entendimento. Então o nosso time está trabalhando bastante, está junto, está nos trazendo informações, trabalhando já junto às equipes técnicas do município, né, ou seja, os servidores de carreira. O sentimento ali é o melhor possível, né, estão nos recebendo, nos acolhendo assim, de uma forma muito carinhosa. Mesmo aqueles que ainda não fizeram a sua transição também estão, né, em contato direto conosco, inclusive vendo sobre a sua equipe que será montada, a equipe interna da secretaria, já conversando até com alguns servidores atuais, mesmo sem ter acontecido ainda a sua reunião, né? Então, de fato, está todo mundo trabalhando bastante já. E vamos falar de um primeiro grande evento que acontece já em janeiro, que é a Festa Pomerana.
A gente pode esperar novidades? Nessa transição também contempla esse evento? Como está funcionando? Esse evento aí abre praticamente o nosso governo, né? E nós vamos resgatar a cultura e a tradição da nossa festa, né? Nós estamos realizando reuniões aí com os clubes de caça-tiro, com as mais diversas entidades. A programação musical ficou sensacional. O nosso secretário de turismo, o Mani, tem feito aí um grande trabalho. Ele não está medindo esforços, ele quer entregar resultado. E aí eu vou dizer, o resultado não é só para nós, o resultado é para Pomerode, é para o comércio de Pomerode. Pomerode tem uma visibilidade muito grande, né? A questão turística, e o turismo, ao contrário do que se pensa, fora da cidade, por exemplo, diz, isso se deve muito ao poder público, e na verdade não é o que acontece. Aqui o turismo prosperou muito por causa de nós, por causa de quem vive aqui, por causa da nossa cultura, da nossa forma de agir, da nossa forma de acolher, e cabe a nós, o poder público, prefeito, vice-prefeito, secretários, estimular isso. E eu tenho certeza que nós vamos coroar esse mês de janeiro com um grande evento, né? Os outros demais secretários estão abraçados juntos ao redor desse projeto também. A gente sabe da importância que é para a cidade, e eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos fazer um grande evento, vai ser um sucesso. Eu já vou aproveitar aqui, vamos fazer grandes desfiles, eu e o Daniel estaremos nos desfiles, as esposas. A ideia inicial não sei se a gente vai aguentar, né, Daniel? Mas é caminhar pela rua, é abraçar as pessoas, é fazer aquilo que o pomerodense, aquele que escolheu o Pomerode para morar, gosta, sabe? Sentir as lideranças do município dando exemplo. Então nós faremos, e tenho certeza aí que a gente vai entregar uma grande festa e vai ser um sucesso. Até quero salientar aqui, a gente já falou sobre o trabalho dos secretários, mas salientar o trabalho do Mani. O Mani merece uma menção especial aí, porque a Pomerana, quando começar o governo, a Pomerana já começou praticamente. E ele tem sido incansável, tanto na busca de uma festa de sucesso, quanto na busca de respeito ao dinheiro público, né? A gente sabe que promover um evento desse envolve custos, e nós não podemos fazer com que Pomerode tenha prejuízo nesse momento, que o nosso dinheiro seja gasto sem o devido respeito. E o Mani tem feito isso de uma forma extraordinária, inclusive se dedicando todos os dias, de manhã e de tarde, para que a coisa aconteça da melhor forma. Infelizmente tivemos aí dificuldades de receber algumas verbas que vinham em outros anos de Lei Rouanet, de PIC, projetos a nível federal e estadual, que possibilitavam um orçamento maior para a festa. E essa verba, esse ano, por perda de prazos, acabou não vindo. Então a missão ali está bem árdua, mas tenho certeza que a festa vai ser um sucesso da mesma forma. Vamos falar um pouquinho do plano de governo de vocês, né? São N temas, N coisas que vocês querem fazer nos próximos 4 anos, mas no dia 1º de janeiro, se vocês pudessem assinar já alguma ordem de serviço, algum projeto, qual vai ser a primeira ação de vocês? Bom, primeiramente, todos os nossos secretários, a gente já teve 3 reuniões de secretariado. Logo após a coletiva de imprensa foi a primeira, né, de conhecimento de todos. Todos os secretários, então, levaram naquele dia o nosso plano de governo, assim como a gente teve recentemente uma reunião com o pessoal da CIP, da VIP, CDL, onde é que o pessoal nos apresentou o Voz Única. Esse é o Voz Única das instituições, e eu até levei o nosso plano de governo e eu coloquei esse. E esse aqui é o Voz Única da nossa cidade, né, que é o Renova Pomerode, é o que foi construído com a participação popular, ouvindo entidades também, mas ouvindo também pessoas dos bairros, quem mora desde Texto Alto, desde o Alto da Serra, desde a Texto Central, Texto Rega, Pomerode Fundos, Wunderwald. Então ele foi montado de uma forma com muito carinho, e cada secretário, na segunda reunião que a gente teve, eles têm a missão de 2 a 3 pautas de entregar dentro desses 100 dias para que a gente possa apresentar. Sempre salientando o seguinte também, que isso não se torne uma corrida naqueles 100 primeiros dias, porque eu até tive com o governador e abordei esse assunto com ele. Ele disse, Rafael, os 100 primeiros dias você entrega ações, mas você faça tudo com o pé no chão. Não tenha a ansiedade só por conta de apresentar, só por conta de imprensa.
porque ele já participou e já viu governos, gestores que atrapalharam os próximos 9 meses de governo nos 3 primeiros, fazendo alguma coisa não pensada, fazendo algum investimento que depois você olha e diz assim, poxa, a gente poderia ter feito de uma outra forma. Então vamos logo construir de uma forma correta, junto com os secretários, secretário de planejamento, de obras, de saúde, ampliação dos horários, eu sei que é uma demanda grande, está no nosso plano de governo, a parte dos canteiros, então, que a gente falou tanto, mas vejam só, a festa começa dia 15, a prefeitura tem férias, salvo eu esteja enganado, até dia 6. Então, o primeiro mês, os primeiros 30 dias, praticamente é ajustar e colocar a festa pomerana para andar. E lógico, paralelamente a gente vai tocando as outras pastas também, e dando fluxo, dando sequência, mas as pessoas podem ter certeza que nós vamos apresentar os 100 dias de governo, nós já vamos ter medidas sendo tomadas em ação, e outras programadas para os próximos meses. O que a gente imaginou? Até porque o munícipe, a gente quer fazer, e faremos, não é que quer fazer, nós faremos uma gestão muito transparente da questão de recursos e da atual situação do nosso município. Então, para aquele que não é muito conectado, como 90 e poucos % da cidade, acaba não tendo entendimento de tudo o que acontece na prefeitura, números, portal de transparência, em qual situação que está a parte financeira, como é que está a real situação da folha de pagamento. Eu imaginava fazer essa apresentação junto com essa reunião ou essa coletiva que a gente fará dos 100 primeiros dias de governo. Mas conforme as transições elas estão evoluindo, isso tem acontecido em todas as pastas. A gente espera chegar de uma forma, a gente espera que a situação financeira está de um jeito, a gente espera que o plano de ação tivesse de uma forma e não está. Então, isso não é fazer crítica ao atual governo, está muito tranquilo. A parte de transição interna, as pessoas têm curiosidade, a parte de transição interna está funcionando 100%, desde os concursados, de quem é de carreira, e também dos próprios comissionados conosco. A recepção está indo bem, o pessoal tem trazido as informações, a única coisa que nos preocupa é as informações chegando, e na verdade não são aquelas que 90% da cidade espera. Então vemos de forma muito justa, quem sabe aí nas 2, 3 primeiras semanas logo de governo, juntamente com o nosso corpo de secretários, fazer uma coletiva de imprensa, fazer uma apresentação da real situação do município. Tem pasta que está bem, tem pasta que está dentro do controle, tem pasta que a gente se assustou. O Mani no turismo certamente está tendo seus desafios, a Pileca na área de fazenda vai ter os desafios. Na verdade, em todas as pastas pelas quais a gente está passando, tem os seus desafios, outros maiores, outros menores. E a gente pregou muito, e está no nosso plano de governo, a questão de ser transparente, de mostrar realmente o que está acontecendo, e nós faremos isso então desde o primeiro mês, ao longo dos próximos 48 meses, que são os 4 anos do nosso governo, até porque as pessoas tenham conhecimento do que está acontecendo. Senão vão pegar o prefeito lá na rua, o Rafael, o Daniel, escute, aquilo lá, vamos fazer? Na verdade não tem como fazer porque o percentual da folha está no limite. Tá, e a minha rua, dá para asfaltar? Não, na verdade o dinheiro da concessão já praticamente não temos sobra de caixa. Não vamos ter que, hoje a gente teve inclusive a transição do SAMAI, o SAMAI, a parte do lixo, muitas vezes o pessoal diz, isso é só a parte do lixo. Poxa, é uma parte que nós temos que dar uma atenção gigante aos profissionais que estão lá, eles estão praticamente largados de uma forma e nós precisamos dar atenção. Querendo ou não, se o caminhão do lixo ou se a coleta não acontece 1, 2 dias, a cidade vira um caos. Então nós temos que organizar a venda disso, a receita disso. Hoje existe um déficit, já estou dando até um spoiler, mas existe um déficit. Hoje o serviço do SAMAI, quando existia água, compensava. Mas e agora que é só o lixo? E aí tem aquele cara que produz o lixo na casa, que é uma taxa de 20, 30 reais, que é um saco, 2 sacos de lixo. Tá, e agora aí tem uma empresa, alguém maior, tal. É a mesma taxa que entrega 1.000 quilos, 1.500 quilos. Hoje a situação lá ela é insustentável. Nós precisamos apresentar isso para as empresas, apresentar isso para a CDL, para a VIP, para a CIP, para todo mundo, para que todo mundo tenha o entendimento. Eu dei só um exemplo dos desafios que a gente tem. Que fique claro que isso é um compromisso nosso, né, desde o início da campanha, a transparência. Nada com questões partidárias, não, como o Rafael já frisou, não é uma crítica ao governo atual, é um compromisso que nós assumimos com a população
de mostrar os números da melhor forma possível. Ok, para encerrar, vamos falar um pouquinho sobre a questão da Câmara de Vereadores, né? O Executivo não faz nada sozinho, precisa do Legislativo junto. Como vocês estão vendo a situação? Vocês já conversaram com os vereadores que foram eleitos? Como está isso também da Câmara de Vereadores? Eu falo? Tanto faz. Pode começar, manda ver. Na verdade, nós assumimos um compromisso, né, mais um, com a população, de trabalharmos pela cidade. E temos a certeza que os vereadores que lá eleitos foram, tanto os que eram da nossa coligação quanto os que não eram, têm o mesmo objetivo, com que Pomerode evolua em todos os sentidos. Então, está sendo muito tranquilo essa condução, já tivemos algumas conversas, mas fato é que nós, como Executivo, iremos fazer com que a cidade se desenvolva ao máximo e esperamos que quem está lá no Legislativo, independente de coligação, esteja caminhando junto com a gente. Bom, eu fiz contato, assim que nós nos elegemos, eu fiz contato com os 9 vereadores, né, deixando as portas do Executivo para o ano de 2025 abertas. Na nossa primeira reunião de secretários, eu salientei a todos os nossos secretários a importância de dar atenção e atender às demandas dos 9 vereadores eleitos, sem nenhuma questão partidária, de indiferente se é da nossa base ou não. Né? Queremos ser um governo de porta aberta, então com os munícipes, com as empresas, com os vereadores. Eu tenho certeza que todos os 9 que foram eleitos, quando foram para a rua, pedir voto, assim como eu e o Daniel também fizemos, foram para pedir para a saúde, para a educação, para a mobilidade, para o esporte, enfim, para as mais diversas áreas, para fiscalizar o Executivo. Então, a parte de fiscalização, eu sou extremamente tranquilo, eu sou extremamente tranquilo quanto isso, eu quero que fiscalize mesmo, até porque nós vamos fazer um governo de forma transparente e muito séria e muito honesta. Agora também é o seguinte, todo aquele que imaginar que a oposição, só por não fazer parte da base, as urnas deram recados nessa última eleição. Teve vereador aí que não era do governo, que apresentou bons projetos, que fiscalizou, que cobrou, que fez requerimento e buscou uma votação expressiva, que é o caso do Geliandro. Então, quando o projeto é bom, eu quero que os nossos vereadores da base votem a favor, eu quero que os vereadores que não foram da nossa base votem a favor, que realmente todos nós, então são 9 na Câmara e aqui mais eu e o Daniel, que fomos os eleitos, os secretários já são por indicação, mas então que os 11 realmente tenham o compromisso de defender as cores de Pomerode, que defendam e façam o melhor para a nossa cidade, é assim que nós agiremos no Executivo e nunca nos omitiremos e vamos trabalhar bastante para que isso aconteça. Mas respondendo ao relacionamento, eu vejo bastante positivo, eu sempre fui muito amigo de todos eles, sim, são 9 vereadores, mas aí comigo e com o Daniel junto, somos 11, né? Até me fizeram a correção aqui, mas quando eu falo de 11, então 11 foram os eleitos. São 9 vereadores, o prefeito e o vice, que aí somam 11 pessoas que se colocaram nas ruas, aliás, muitos foram que se colocaram nas ruas, mas que saíram vitoriosos, que as pessoas elegeram. Então, o nosso compromisso do Executivo, as pessoas podem ter certeza que tem. Agora, cabe aos 9 vereadores terem o entendimento, terem isso, e eu vejo que os 9 terão, até porque hoje a gente tem redes sociais, tem todos os meios de comunicação, fica muito chato, né? Se eleger para defender uma sociedade, para fazer o bem e chegar lá e mais atrapalhar do que ajudar. Salientar, né, o prefeito, na nossa primeira reunião com os secretários, já fez essa menção de que, independente de onde vierem os projetos, todas as áreas devem tocar o que for bom para Pomerode, né? Foi feito de forma tácita, inclusive ele já falou em outras entrevistas, né? Então é isso, muito obrigada aqui pela participação de vocês, por compartilhar os planos para o futuro de Pomerode, né? O que está acontecendo agora e o que a gente pode esperar aí para os próximos 4 anos. Obrigada a você também que acompanhou essa entrevista aqui na TV JP e para continuar acompanhando tudo que acontece na nova gestão, também em Pomerode região, você pode acessar o site do Jornal de Pomerode e acompanhar as nossas redes sociais. Até a próxima!